por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Quero aqui, nesse momento, compartilhar algo maravilhoso da parte do Senhor. Vamos falar aqui hoje do Espírito Santo, né? Será um breve resumo da Escola Bíblica Dominical, né? O assunto da EBD desse primeiro trimestre de 2021. Ele vem falar sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? Segundo a Bíblia, né? E não segundo costumes, e não segundo doutrina de homens, mas segundo a palavra de Deus, né? Não segundo as emoções, né? Mas de acordo com as sagradas escrituras, né? O que significa isso, o que é. Então, o resumo da segunda lição é sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, né? E o texto base, ele está aqui no Evangelho de João, capítulo 16, do 7 ao 13. Irei ler aqui alguns versículos, para que possamos assim entrar na reflexão, né? Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Então, o papel aqui do Espírito Santo, como é importante, né, na salvação, no processo da salvação, no plano da redenção. Na antiga aliança, vemos o Espírito Santo atuando de várias maneiras, né? Era nas lideranças, né? Nos reinados, os profetas, os levitas e tantos outros, dando habilidade, né? O Espírito do Senhor, quando às vezes descia sobre a vida de alguém, né? Ele dava habilidade, como deu habilidade a muitas pessoas no trabalho, né? Até num trabalho mesmo secular, ou num trabalho mesmo que fosse para uma construção para Deus, né? Para uma criação de algo, uma fundição de metais, né? Como a gente vê alguns profissionais na palavra de Deus no Velho Testamento, que teve essas habilidades dadas pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito de Deus. E ele era uma promessa, né? A promessa messiânica, né? É a terceira pessoa da Trindade, né? Que se manifesta de uma forma diferente dos outros, né? Porque o Espírito Santo, como Jesus disse aqui, ele é o Consolador. E para ele poder vir, ele tinha que ir. Primeiro, Jesus ia ter que vencer, né? De vencer a morte como ele venceu, né? Triunfou no Calvário, né? Conquistou, deu a sua vida em resgate de muitos. E aí a sua missão estava cumprida, né? E após cumprir a missão, viria a promessa dele, que era o Espírito Santo, né? Quando ele fosse para o Pai, o Espírito Santo viria. E o que era que o Espírito Santo ia fazer, irmãos? E o Espírito Santo, o papel sem ele, não tem pregação que convença ninguém, não tem pregação que consiga salvar nenhum pecador, se não for a atuação do Espírito Santo. Por isso que o tema desta lição, né, como fala do plano a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, né, porque sem ele nada disso acontece, meus irmãos. Nada disso é, na verdade, concretizado, né? Você pode até pregar bonito, né? Eu posso até falar bonito, estudar um texto, trazer uma mensagem linda, uma bela mensagem, né? Com uma bela oratória, com muito conhecimento bíblico, teológico, mas se o Espírito Santo não trabalhar no coração daquelas pessoas que estão ouvindo, de forma alguma elas tomarão uma atitude diferente com relação à sua vida espiritual, né? Então, o Espírito Santo, o papel dele, como Jesus diz aqui, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencer aqui
É um convencer em que o Espírito Santo nos corrige, nos chama a atenção às pessoas. Mostra, na verdade, o seu estado miserável, o seu erro, a sua condição espiritual e moral que ele se encontra. E que ele está errado. Na verdade, é como se o Espírito Santo mostrasse isso assim, na cara da pessoa. Entende? E é daí de onde vai produzindo, em quem está ouvindo e dando lugar ao Espírito Santo, vai produzindo um arrependimento, né? É através disso, é obra do Espírito Santo. Convencer, né? De quê? Do pecado, da justiça de quem? A justiça de Jesus, né? Nenhum ser humano pode se justificar diante de Deus, mas é o sangue de Jesus que nos justifica, porque nós não merecíamos e não merecemos, mas foi o sacrifício dele que nos proporcionou todas essas maravilhas. A salvação ela veio através do seu sacrifício vicário, né? E quando cremos nesse sacrifício, então isso faz efeito na nossa vida, né? O Espírito Santo começa a trabalhar. E é aí que ele atua, né? E é aí que ele mostra. Muitas vezes a pessoa pode até dizer, mas para mim não tem jeito, eu já fui muito longe, eu já pequei demais, já fiz muita coisa errada, Deus não me aceita. Mas o Espírito Santo é quem tem o papel, tem a função de trabalhar na vida dessas pessoas e mostrar para elas que realmente ela está errada, que realmente ela foi muito longe, fez muitos erros, mas que o sangue de Cristo, derramado no Calvário, lhe dá essa oportunidade única, uma oportunidade ímpar, né, de recomeçar a sua vida, de, na verdade, receber a salvação por meio do sacrifício de Cristo. Então isso é obra do Espírito Santo. E convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Como ele diz, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, né? Então, quando Cristo bradou na cruz, todos nós sabemos disso, muitos de nós sabemos, né, na verdade, que quando ele deu seu brado de vitória, né, dizendo, Pai, está consumado, né, completou a sua obra no Calvário, nós sabemos que dali o inimigo de nossas almas, o príncipe deste mundo, como Jesus fala aqui, ele já perdeu, né? Ele já estava julgado. Na verdade foi logo quando Jesus nasceu mesmo, já começou esse processo. Então para ele já está perdido, e é isso que ele tenta implantar na mente das pessoas que já cometeram erro, que estão distantes de Deus, é que também está perdido, que não tem mais jeito. Mas na verdade o Espírito Santo tem o papel de ir lá e trabalhar no coração dessas pessoas, desfazendo todas essas mentiras e mostrando que o sacrifício, sim, de Cristo, ele vale, né? Ele valida, na verdade, a salvação, e que há esperança, sim, para o ser humano, né? E que, na verdade, ele é quem está perdido, né? Ele é quem já está julgado, não tem mais jeito para ele, né? O seu fim já está decretado, é só questão de tempo mesmo, mas tudo já foi resolvido. Então, meus queridos, esse é o papel do Espírito Santo, e consolador, né? O nosso ajudador, o Paracletos, né? Aquele que está nos auxiliando, aquele que nos momentos difíceis também, nas nossas orações, ele interpreta, como lá em Romanos está escrito, né? Capítulo 8, se eu não me engano, eu não estou bem lembrado o versículo, mas em que Paulo diz aos romanos que ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes aquela situação em que as pessoas, que por meio de palavra, as pessoas não conseguem se expressar diante de Deus. E aí o Espírito Santo vai, traduz para Deus o que ele, na verdade, quer dizer na oração, né? Intercede, né? E o Espírito Santo ensinador, né? Jesus disse que ele vos há de ensinar tudo que eu vos tenho dito, né? Tudo que eu vos tenho dito, Jesus disse, ele vos fará lembrar, né? E ensinará e guiará. Então, fará lembrar o quê?
as palavras de Jesus. O Espírito Santo não vem ensinar nada novo, nem um evangelho novo, nem derramar uma unção nova sobre nós. O Espírito Santo, na verdade, vem só ensinar-nos e nos fazer lembrar tudo aquilo que nós conhecemos na doutrina de Cristo, no que Cristo deixou para que nós venhamos seguir como modelo e como estilo de vida para nós. É isso que o Espírito Santo vem nos ajudar, o que o Espírito Santo vem nos fazer lembrar, né? Vem na verdade trabalhar isso em nós, nos ajudar a aplicar, a pôr isso em prática. Então esse é o papel do Espírito Santo, um papel fundamental, é indispensável isso, a atuação do Espírito Santo. E ele atua no plano da salvação, né? Ajudando o ser humano em tudo. Ninguém tem desculpa para nada. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar em tudo. Ele é quem nos ensina. Eu estou falando aqui, é o Espírito Santo que está me ensinando, é o Espírito Santo que está me direcionando, né? Então, esse foi o resumo da nossa lição aqui, nossa segunda lição da EBD, né? E que sirva de proveito, né? Que seja proveitoso para a vida de vocês, que na verdade o conhecimento da palavra serve para que nós venhamos mudar de vida, né? Não serve para nós acumularmos conhecimento, não. Esse estudo da palavra para mudar de vida, para nossas atitudes a cada dia ser transformada. Então que a sua vida seja transformada pelo Espírito Santo, que é aquele que começou a boa obra, ele há de terminar em nossas vidas. Aqui eu desejo que você seja edificado, né, pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.